Você já imaginou você tá investindo a sua graninha lá e aí da noite pro dia você abre o seu home broker e percebe que o mercado desabou? Você olha e fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu vou sair fora desse mercado agora, senão eu vou perder mais. Foi exatamente o que aconteceu com centenas de pessoas. Vem comigo então que eu vou te contar essa história absurda. Vambora! Fala galera, Matheus do canal Regra 1 aqui pra vocês. Cara, você já imaginou, você tá trabalhando, de repente você vê no noticiário, ou então você abre o seu home broker e percebe que o mercado de ações desabou, e aí você olha lá e fala assim, caramba, tinha minha grana lá, o que aconteceu? E aí você percebe que em menos de 40 minutos o mercado simplesmente entrou num abismo profundo. Cara, e essa é a história de um trader que fez o mercado perder mais de $1 trilhão em apenas 36 minutos, e pasmem, sem o cara sair dentro do seu quarto. Vocês já ouviram falar do Lobo de Wall Street, não é mesmo? E existe uma referência para esse cara que nós vamos falar aqui, que é chamado de Cão de Hounslow. Esse fato ocorreu lá em 2010 e a galera deu o nome para ele de Flash Crash. E o cara que fez esse tipo de operação para o mercado desabar é chamado de Navinder Singh Sarao. Acho que é assim que pronuncia. Esse cara operava dentro do seu quarto lá na cidade de Hounslow, no oeste de Londres. E a denominação Cão de Hounslow é uma referência irônica pro Lobo de Wall Street. Esse cara foi condenado lá em 2015, mas a história que esse cara aprontou, meu, é extremamente absurda. Olha só então o que esse cara fez pro mercado desabar dessa maneira. Mas antes, deixa o like pra gente aí, se inscreve no nosso canal e pra quem você conhece que gosta de curiosidades, envia essa história aqui que o cara vai gostar bastante também. Dá essa força pra gente aí, beleza? Tamo junto e bora então conhecer a história desse cara aqui. Mas quem que é Navinder Sarao? Esse cara hoje tem cerca de 43 anos de idade e ele é um corretor autodidata. E apesar dele ser dos arredores de Londres, em 2010 esse cara causou um estrago absurdo lá nos Estados Unidos. Esse cara é um cara extremamente inteligente, tipo coisa fora do padrão mesmo. Ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger, ou seja, um tipo de autismo. E a sua defesa disse que para ele esse mercado de ações era como se fosse ganhar num jogo de videogame. Mas beleza, como ele conseguiu faturar $40 milhões e fazer o mercado desabar $1 trilhão? Pra gente entender o que ele fez no mercado de ações, a gente precisa primeiro entender como funciona esse mercado. E aí o que ele aprontou? Obviamente, para ele ganhar essa grana de 40 milhões, ele precisou fazer uma certa manipulação no mercado. E olha só, isso não foi em qualquer bolsa, foi no Chicago Mercantile Index. E para isso ele usou um software para ele acessar remotamente a bolsa lá de Chicago. E nesse índice, toda vez que uma ordem de compra era colocada para comprar ou para vender, o pessoal chama de operadores de alta frequência. Esses computadores executavam algoritmos de negociações rápidas. E esses computadores executavam algoritmos milissegundos antes dessas operações poderem ser executadas. E aí o que acontece? Quando esse tipo de software entra no mercado, eles conseguem ganhar uma vantagem. E com isso, esses computadores de alta frequência, eles conseguem fazer a pessoa ganhar dinheiro mais rapidamente com todas as flutuações que o mercado tem. Bom, principalmente para você que é trader, você sabe que existem centenas de robôs por aí. Mas o que fez esse cara se diferenciar dos outros? Sarao percebeu que o software que as pessoas utilizavam eram bem próximos, eram muito semelhantes. E ele percebendo isso, na sua cabeça era como se fosse um rebanho de ovelhas se movimentando todos numa mesma direção. O efeito manada, como o pessoal também costuma dizer no mercado. E aí o que ele fez? O seu software se aproveitou disso aí, desse efeito manada. O seu software disparou milhares de pedidos antes de cancelar ou então de mudá-los rapidamente. Então o que ele fez? Ele acabou criando uma demanda artificial para que outros negociantes comprassem ou vendessem aquele tipo de ativo. Essa prática é conhecida como spoofing. Isso permitia que ele fizesse ordens genuínas de compra ou venda com lucro quando o preço subisse ou caísse rapidamente. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu lucrar $40 milhões e desencadeou um evento que puxou o mercado repentinamente para baixo. E literalmente como se as ovelhas estivessem caindo de um penhasco. Você imagina o desespero dessa galera. Mas beleza, Matheus, o que são esses rebanhos de ovelhas? Eu ainda não saquei direito. Olha só, essas automações que acontecem em todo o mercado financeiro aceleram todas as operações que acontecem no mercado. Em um mundo globalizado e muitas informações a serem processadas diariamente por seus participantes, é normal que a gente espera que isso aconteça. Galera, nós somos seres humanos, nós temos ânimos à flor da pele, cara. E por a gente ter esse tipo de ânimo, nós somos péssimos negociadores de mercado. Isso quando nós falamos no trader, beleza? As nossas emoções muitas vezes podem fazer a gente perder muita grana. E nesse tipo de cenário, o trader que opera na mão, ele está em extrema desvantagem. Galera, o ser humano nunca vai superar um robô que consegue ler padrões gráficos, fluxo de ordem dos livros de ofertas e também interpretação de indicadores técnicos. Esquece, nós não temos essa facilidade e agilidade para fazer isso em milissegundos. É por isso que os robôs hoje em criptomoedas têm tanto sucesso. E a galera que usa esse tipo de robôs para fazer trade diariamente tem uma grande vantagem naqueles que tentam operar na mão. E aí a galera que é programador ou então você que
que quer contratar um programador, vai lá e fala pro cara, meu, eu quero fazer esse tipo de robô aqui e integra em tal API de tal empresa. Você vai sair na frente com certeza de qualquer pessoa que tenta fazer operações diárias sozinhas. Olha só como o mercado de criptomoedas ficou um pouco mais eficiente. Não tanto comparado ao mercado de ações ainda, que é muito mais sólido, mas já melhorou bastante. Por que que a gente fala isso? Até 2013 o Bitcoin ele era algo colecionável. A galera não tinha o Bitcoin assim para trabalhar com ele, para ganhar dinheiro em cima dele. Ele era meio que um artigo de usuários de Deep Web. A galera não ligava mesmo pro Bitcoin até então. E a partir de 2013, quando estourou aquela bolha, o ativo ganhou muita notoriedade e atraiu centenas de milhares de pessoas que perceberam que a volatilidade que o mercado tinha de criptomoedas, eles poderiam se dar muito bem utilizando esse tipo de robô. Porque quando um mercado é novo, independente do que seja, de qual área seja, ele existe muita assimetria, muita dificuldade de você conseguir colocar uma certa estabilidade no sistema. E aí, ainda mais um mercado que é extremamente flutuante, como um Bitcoin, por exemplo, acaba gerando uma formação de preço um pouco ineficiente. Mas e aí, Matheus, os robôs estão dominando o mercado, eu tenho que me preocupar? Cara, querendo ou não, o algoritmo tá aí para ser usado, a galera vai usar ele de qualquer forma, e isso a gente não tem como escapar nunca mais. Só que é o seguinte, a partir do momento que um software pode cometer algum erro, porque querendo ou não ele é feito por um humano, outros programas vão utilizar isso, e aí o mercado pode puxar isso tanto para cima quanto para baixo. No caso do Flash Crash, puxou extremamente rápido para baixo. E o que aconteceu quando o mercado foi puxado para baixo? Cara, a galera perdeu mais de $1 trilhão em apenas 36 minutos. Você imagina o desespero dessa galera? Meu, pode ter sido bem próximo da bolsa de 1929. E lá em 29 ainda demorou dias. Isso aqui, cara, foi em 36 minutos. Mas antes de continuar essa história aqui, fala pra mim, tá gostando desse tipo de conteúdo aqui? Quer que a gente faz uma série só sobre esse tipo de curiosidade do mercado financeiro? Comenta aí embaixo então e deixa o like pra gente e vamos continuar com o vídeo. Mas beleza, Matheus, como é que eu faço pra me preparar pra esse tipo de operação? Cara, o que você pode fazer é tentar ser prudente em não fazer nada. Por quê? O ideal é que você conheça o mercado e acredite na sua estratégia. E não fique tentando mudar porque um bando de ovelhas tentou ir pra lá ou pra cá de uma vez. Se você acredita naquele ativo, se você tem convicção, se você tem conhecimento sobre aquele ativo, sobre o futuro para onde ele pode ir, mantenha a sua estratégia e ponto final. Afinal, se você é um cara que opera a longo prazo, pode ser que você também não veria em 36 minutos que o mercado teria desabado dessa forma para você tirar todas as suas ações de lá. Mas fique tranquilo que nem tudo é desesperador, beleza? Olha só, nesse sentido, assim como os traders de Bitcoins estão se aprimorando a cada ciclo de mercado, a automatização de toda a bolsa de valores, cara, independente de onde você esteja operando, também ajuda o mercado a se tornar mais eficiente. Então não se preocupe se você teve alguma queda aí repentina, principalmente desses últimos tempos aqui, que nem o Elon Musk acabou falando lá no programa Saturday Night Live, que fez o mercado desabar também da noite pro dia. Se você acredita em algum ativo que você tem, se você tem um conhecimento sobre aquele ativo e não está indo só porque os outros estão lá, mantenha sua posição ali, ou parte dela, porque você acredita naquela estratégia. Agora, se você não acredita naquela estratégia, está indo só pela cabeça dos outros, você já começou errado. Então, galera, esse tipo de situação que aconteceu com esse cara aqui, com o Sarau, é extremamente raro de acontecer, beleza? Não se preocupe se tem gente o tempo todo tentando manipular o mercado para conseguir ganhar vantagem em cima disso. Isso não se sustenta, beleza? Mas e aí, o que aconteceu com o Sarau? Cara, lembrando, esse cara fez toda essa loucura aí no quarto de sua casa quando ele morava com seus pais. Mesmo ganhando toda essa fortuna de 40 milhões, ele nunca contou nada para sua família porque ele imaginava que as pessoas poderiam tratá-lo diferente. Sua compra mais extravagante foi um Volkswagen usado. E o que é mais engraçado, esse programa que o Sarau construiu aí de fazer e cancelar grandes ordens que tinha no mercado, enganando esses algoritmos de alta frequência, o fez ter extremo sucesso, né? O cara conseguiu faturar mais de 4 milhões em apenas um dia. Mas e aí, Matheus, pode um só trader fazer todo esse estrago no mercado? Pode sim. E quando esse cara foi capturado, os Estados Unidos queriam extraditá-lo para lá. E para muitos, cara, o Sarau se tornou um herói nacional, um cara que conseguiu enfrentar o Golias. Se você tem curiosidade sobre isso, para saber um pouco mais, existe um livro chamado Flash Boys. Ainda assim, os advogados de Sarau tinham uma tarefa extremamente difícil pela frente. E ele foi pego porque ele tinha vários vídeos que comprometiam tudo aquilo que ele cometeu no mercado. E com isso, esses vídeos que ele tinha, ele pegou e enviou para programadores dizendo que ele queria dar um susto no mercado. O chamado de Spoof the Market Down. Cara, e precisou mais de 5 anos e um denunciante pro Sarau ser pego. E pro Sarau essa história não termina bem. Porque Sarau, querendo ou não, cometeu uma das piores coisas que você pode ter no mercado, a ganância. E com isso, ele prometeu a investidores sem escrúpulos que ele conseguiria ganhos acima de 2 dígitos. E o que aconteceu? O cara perdeu tudo que tinha, cerca de 70 milhões de dólares. E só descobriram que ele tinha perdido tudo porque quando a justiça deu a sentença para ele poder pagar uma fiança de 5 milhões de
$200, ele não tinha essa grana. E com poucos alternativos, Sarau fechou um acordo em 2016, declarando-se culpado das falsificações e fraudes eletrônicas que ele cometeu. Com isso, naquela época, era inconcebível que ele não passasse alguns anos na cadeia, e esse tipo de crime levaria cerca de 10 a 20 anos de sentença. Só que mais uma vez aconteceu outra reviravolta. Sarau foi apenas a segunda pessoa a ser criminalmente acusada de relativamente nova prática de spoofing, e na altura que foi preso, os procuradores do Departamento de Justiça e os responsáveis da CFTC eram relativamente ingênuos sobre esse lado negro de todas as negociações no mercado. Lembra aquele filme Prenda-me se for capaz? Olha só o que rolou. Sarau pegou esses próprios vídeos que iriam incriminá-lo e mostrou para todos os juízes ali o que ele podia fazer com aquele mercado. E aí, com todas as informações que o Sarau passou, a galera do mercado pegou aquilo ali, a partir do momento que a justiça forneceu a eles, e reprogramou todo esse tipo de software que o Sarau havia utilizado para manipular o mercado. Desde então, dezenas de pessoas já foram presas por esse tipo de prática, acusadas de spoofing, e algum deles trabalhava nesse HTF que o Sarau tanto odiava. Galera, e antes da sentença, Sarau pediu para falar algumas palavras. E olha só o que esse cara escreveu. Vou ler para vocês aqui. Gastei 36 anos para tentar encontrar o caminho para a felicidade com base em uma mentira. Quando ele falava isso, ele estava com uma voz tranquila e calma. E terminando de ler uma folha de papel, ele falou o seguinte: fiz coisas que a sociedade diz que trará felicidade, mas não sabia o que fazer quando percebi que não era assim. Sarau disse em tribunal ainda que era viciado em fazer esse tipo de negociações. E ele terminou dizendo o seguinte: o dinheiro não traz felicidade, mas infelizmente eu percebi isso tarde demais. Tá aí então, galera, mais a história desse cara aqui que acabou sentenciado e ficando preso por alguns anos. E esse aqui é mais uma história pra você que quer tentar trapacear as pessoas. Uma hora a casa cai, meu irmão, não adianta. Então fala aí, se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, deixa o like pra gente aí, se inscreve no nosso canal e envia essa história legal aqui também. Legal pra gente, obviamente. O Sarau não foi tão legal assim. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.